E se existisse um jeito de defender uma ideia com a força da verdade, mas, ao mesmo tempo, com o poder de realmente convencer as pessoas? Sabe, lá na Grécia Antiga, o debate estava meio que travado entre dois extremos. De um lado, a verdade pura, absoluta. Do outro, a vitória a qualquer custo. Mas aí veio Aristóteles e nos mostrou uma terceira via, um caminho que equilibra esses dois mundos. Vamos entender como ele fez isso. Vamos pensar na última vez que vimos uma discussão acalorada. Qual era o objetivo ali? Era chegar na verdade? Não importa o que acontecesse. Ou era simplesmente ganhar o argumento? Essa pergunta, olha, não é nada nova. E por muito tempo, a resposta parecia forçar uma escolha bem desconfortável entre ser idealista e ser pragmático. Ok, antes da gente mergulhar na genialidade do Aristóteles, a gente precisa entender o campo de batalha onde ele entrou. Na Atenas antiga, a persuasão era tudo. E duas escolas de pensamento, duas verdadeiras facções, estavam em pé de guerra sobre qual era o propósito final de um argumento. De um lado do ringue, a gente tinha a turma do Platão. Para eles, só uma coisa importava: a verdade, com V maiúsculo. Sabe, aquela verdade universal que não muda nunca. E qualquer tentativa de persuadir alguém era visto como uma distração, até perigosa, uma espécie de corrupção que manchava a busca pura pelo conhecimento, que só podia vir pela lógica da dialética. E do outro lado do espectro, tínhamos os sofistas. Esses eram os mestres pragmáticos da retórica. Para eles, essa tal de verdade era uma ideia flexível, relativa. O que importava de verdade era a vitória. Era convencer a galera, ganhar o debate, não importa como. Eles eram, digamos, os mercenários da persuasão. Então, o cenário era esse. De um lado, idealistas com uma verdade que na prática ninguém conseguia aplicar ou até entender, e do outro, cínicos que podiam convencer qualquer um de qualquer coisa, sem se preocupar com a ética. Fica bem claro que estava faltando alguma coisa aí, né? Nenhuma dessas abordagens era completa. O mundo precisava de uma outra solução. E é exatamente aqui que o aluno desafia o mestre. Aristóteles, que foi aluno de Platão, olhou para essa rejeição total da retórica e fez uma pergunta revolucionária. Ué, de que adianta a verdade se ela fica trancada numa torre de marfim, incapaz de inspirar ou mover as pessoas? Ele percebeu que a dialética, para encontrar a verdade, e a retórica, para comunicar essa verdade, não eram inimigas. Pelo contrário, elas eram parceiras. E quando a gente compara com os sofistas, o contraste é total. Aristóteles basicamente arranca a persuasão das mãos dos manipuladores e a devolve para o campo da ética. Para ele, o objetivo não era mais ganhar usando truques, mas sim convencer com argumentos honestos, racionais. Ele ancorou a retórica na virtude e numa verdade conectada com o mundo real. Essa tabela resume tudo de um jeito perfeito. Olha só. Primeira linha, os sofistas. Foco total na persuasão, a verdade é relativa e o legado é meio enganoso. Na segunda, Platão. Foco na verdade pura, a persuasão é irrelevante e o legado é bem rígido. E aí na terceira linha, a gente vê a síntese de Aristóteles. Ele pega o melhor dos dois mundos, criando um modelo equilibrado, poderoso e que funciona. Então, não dá para pensar em Aristóteles só como mais um filósofo. É melhor pensar nele como um grande arquiteto. Ele não escolheu um lado da briga. Em vez disso, ele construiu uma ponte, uma terceira via que finalmente conseguiu unir o rigor da busca pela verdade com a arte, que é essencial, da comunicação. E essa citação dele resume a grande ideia. A retórica é a contrapartida da dialética. O que ele quer dizer com contrapartida? Ele quer dizer que elas são duas metades de um todo. Sabe, parceiras, iguais, essenciais. Uma simplesmente não funciona direito sem a outra, nesse grande projeto que é o conhecimento humano. O ponto-chave é este aqui. A dialética é o motor para descobrir a verdade. É um debate rigoroso, muitas vezes entre especialistas. Já a retórica, a retórica é a ponte para comunicar essa verdade para o mundo. Uma sem a outra deixa o trabalho pela metade. São de fato parceiras indispensáveis. Certo, a gente já entendeu o porquê da teoria de Aristóteles. Mas e na prática, como isso funciona? Para ele, a retórica não era tipo uma receita de bolo com regras fixas. Era uma coisa muito mais dinâmica, era uma habilidade, uma arte, que melhora com a prática.
E aqui está a definição dele, que é simplesmente genial. A retórica é a capacidade de observar os meios de persuasão disponíveis. Presta atenção nessas palavras. Ele não diz inventar ou manipular, ele diz observar. Ou seja, é sobre descobrir a verdade persuasiva que já existe numa situação e não fabricar uma do nada. E a gente pode quebrar isso em 3 passos. Primeiro, observar. Isso significa analisar a fundo quem é a audiência, qual é o contexto. Segundo, descobrir. Com base nessa análise, a gente mapeia todos os argumentos possíveis, todas as ferramentas de persuasão disponíveis. E terceiro, selecionar. Escolher com inteligência as ferramentas certas para aquele momento. Não é uma fórmula, é estratégia, é uma arte. Tá, mas por que uma ideia com mais de 2000 anos ainda importa tanto? Porque se a gente olhar ao redor hoje, vemos os 2 extremos, o de Platão e o dos sofistas, por toda parte. Vemos bolhas com suas verdades que não conseguem dialogar com o outro lado, e ao mesmo tempo vemos uma enxurrada de desinformação super persuasiva, mas sem base nenhuma na realidade. A terceira via de Aristóteles é mais urgente do que nunca. No fim das contas, a lição de Aristóteles nos mostra que existem 3 caminhos. O caminho cínico, dos sofistas, que busca a vitória a qualquer preço. O caminho idealista, de Platão, que se apega à verdade, mas sem se importar em como comunicá-la. E, finalmente, o caminho equilibrado, o de Aristóteles, que entende que a verdade mais poderosa é aquela que é bem comunicada. Pensa bem nisso. Há mais de 2 milênios, Aristóteles desenhou um mapa para resolver um problema que até hoje nos assombram. Um modelo que permite que a gente seja ao mesmo tempo ético e eficaz. O fato de ainda estarmos falando sobre isso hoje não é um acidente. É a prova definitiva do poder dessa ideia. Então, a pergunta final fica para cada um de nós. Nas nossas próprias discussões, nas apresentações de trabalho, nas conversas do dia a dia, qual caminho estamos seguindo? O de Platão, com uma verdade que ninguém escuta? O dos sofistas, buscando a vitória acima de tudo? Ou será que estamos nos esforçando para seguir a terceira via de Aristóteles, garantindo que as nossas melhores ideias não sejam apenas verdadeiras, mas que também, e talvez mais importante, sejam ouvidas?